Bom, Igor, a gente vai observar aqui a equipe do Sassuolo, né? Nós queremos ver algumas dinâmicas da equipe do Sassuolo em construção média, construção no campo de ataque. Ela está enfrentando a equipe da Roma, a Roma está no 5-3-2 e, e a ideia aqui do vídeo é que a gente mostre alguns comportamentos, alguns padrões, algumas conexões que eles demonstram nesse momento do jogo, aqui nessa fase do jogo, tá? Então, pode iniciar aí os movimentos aí que você vai iniciar falando sobre a equipe do Sassuolo, por favor. Sim, perfeito. Um prazer estar contigo, Leandro. E nesse sentido, o Sassuolo enfrentou um 5-3-2, então vamos rodar o vídeo e mostrar alguns comportamentos e alguns padrões. Essa primeira fase aqui, ó. O que acontece nessa primeira fase de construção, basicamente, é que eles saem com os dois zagueiros e com três bem coordenados, uma saída em 2-3, com 5 jogadores nessa primeira fase. Nessa primeira fase de atrair o adversário. Como vocês podem ver, os dois laterais eles começam baixos na construção, eles começam na mesma linha do volante, que se posiciona nas costas dos dois atacantes, como a gente pode ver aqui os dois atacantes da Roma, e o jogador está solo posicionado nas costas deles, e nesse sentido os laterais eles permanecem baixos. É uma saída em 2+3, uma saída muito característica quando você parte do 4-3-3. E nesse sentido, o que a gente pode perceber de inovação no Sassuolo é como esses três jogadores da linha de três eles ficam muito próximos em relação aos zagueiros, justamente para tirar as referências do adversário, obrigar que eles saltem e encontrar os jogadores livres nas costas, que são esses dois aqui. Eles estão livres nas costas da pressão. Aí você vê também que os jogadores que ficam abertos na amplitude nesse lado aqui, por exemplo, eles também têm que prender as suas referências para gerar esses espaços justamente. Perfeito, Igor. E uma coisa importante aqui que eu quero também pontuar nesse momento, né, que você falou, que eu acho bem interessante, a ideia dos laterais por dentro, né, praticamente ali no meio espaço, né, quase no limite, né, se a gente traçar uma linha de grande área, né, de ponta a ponta dela, que a gente começa a encurtar um pouco a distância de alguns passes, né? Então, isso também, para ter esse objetivo de atração, é mais útil do que quando a gente tem passes mais distantes, que são mais fáceis do adversário saltar para pressionar. Então, também é interessante essa estratégia aí, como criar quase que um primeiro rondo ali de 5 contra 2, já sabendo que vai atrair o salto dos três para abrir esse movimento que você falou. Sim, perfeito. Vamos prosseguir no vídeo, então, mostrar outro comportamento. Aqui, essa parte é fundamental, especialmente como esse jogador, o Bruno Pérez, que é o ala do 5-3-2 da Roma, ele salta e pressiona o Rogério, que é o lateral, como a gente comentou, que começa abaixo e começa próximo dos zagueiros na construção. Como o professor Leandro disse, essas distâncias curtas dos passes, elas permitem maior atração. E nesse sentido, a trajetória e o deslocamento desse jogador vai ser maior em relação a esse. Nesse sentido, esse espaço entre o Bruno Pérez e esse volante, ele vai aumentar. E é justamente nas costas desse espaço que o Juricic, que é o meia, ele ocupa esse espaço, que é basicamente um espaço de segunda atração, onde você vai avançar e encontrar o jogador livre. E complementando, Igor, dentro disso que você falou, né? O que você falou da distância, né? Como o Bruno Pérez ainda está distante, o lateral do Sassuolo, ele considera o jogador da zona dele, na verdade, um dos dois atacantes ainda, tanto que ele ainda está dentro do raio de visão, do campo de visão do Bruno Pérez. Ele não se preocupa em abrir para sair desse campo de visão, justamente porque ele quer gerar essa atração nessa faixa do campo, né? Ele quer uma atração desse movimento do Bruno nesse sentido. Se ele abre mais, talvez ele não gerasse, ele gerasse muito tempo para o salto do Bruno, né? E o Bruno, como está vindo de uma linha de 5, já viria no corredor dele, bloqueando o extremo, provavelmente, e faria uma pressão muito mais vantajosa para o Bruno. Então ele obriga o Bruno a vir para uma faixa um pouco mais central e ter que pressionar ele aqui por dentro. Então ele tem o Bruno dentro da consciência dele de que ele está vindo nessa direção. Aparentemente está fora do campo de visão, mas ele tem o Bruno sob controle. Né? Sim, perfeito. Também, conforme você disse, como o Bruno ele está saltando desde muito longe,
esses intervalos diagonais, que é basicamente a distância entre dois jogadores em diagonal, eles aumentam muito. E é justamente por essa distância ser curta, como o senhor comentou, que o Bruno Pérez salta, ele aumenta essa distância e justamente enquadra o jogador que está nas costas dele entre as linhas da Roma. Então a gente vai vendo a continuidade que a jogada se desenvolve justamente assim. Aqui, como a gente pode ver, 3 jogadores da Roma são atraídos pelo movimento da bola pelo Rogério e o Juricic recebe livre. Aqui é interessante porque o Bruno Pérez ele perde completamente o contato com o extremo que está nessa zona. E justamente nessa zona aqui, ele se desmarca em profundidade nas costas do zagueiro esquerdo. Do zagueiro direito, perdão. E nesse sentido, essa triangulação ela se desenvolve muito fluidamente, porque é uma interação entre 3 jogadores em que eles conseguem transformar esse espaço de ação em uma vantagem real no jogo. Olha como a jogada vai se desenvolver nesse sentido. Legal. Volta um pouco lá no início, Igor, por favor. Volta naquela jogada, não no início da jogada, no início da triangulação, depois que eles quebram a pressão ali. Que acho que são alguns detalhes, né, que o tipo de movimentação gera no momento em que quebra, um pouco antes desse momento aí, por favor. Um pouco antes, na hora que o médio, isso, que ele recebe a bola. Nesse momento, pode dar sequência, por favor. Olha só, aí segura um pouco. Nesse momento, ele obriga a linha, que era 5, a linha já está com 4, e é um zagueiro que está fazendo esse movimento aqui por fora. E olha como ele está em desvantagem em relação à posição de corpo, né? E o atacante. O atacante ele tem total controle da bola, do campo de ataque, da visão dele em direção ao gol de ataque e do adversário, né? Do defensor que está aqui na zona dele. O defensor ele está numa posição, como ele teve que sair para fazer uma compensação do Bruno, da linha, e os zagueiros geralmente em linha de 5, quando eles saem da linha, é vantajoso quando o ala está na linha, porque ele pode sair de frente para pressionar, fazer essa abordagem, porque ele tem defesa para os dois lados. Ele tem um zagueiro central por dentro e tem o ala do lado de fora. Aqui, como ele não tem o ala por fora, ele saiu muito. E ele abriu muito espaço entre os dois. Ele ficou numa condição corporal muito desvantajosa, o que permitiu essa triangulação também. Então, quando você tira o ala e joga ele numa posição ruim e obriga essa compensação, o desequilíbrio também foi muito grande. E aí, só para completar a conexão que você falou, né? Os 3 jogadores por fora, como eles conseguiram se conectar e ganhar as costas, né? Da defesa da Roma. Sim, sem dúvidas. E nesse sentido, essa interação é muito fluida, né? Porque além dos jogadores eles ocuparem os espaços, eles transformarem a primeira atração em uma vantagem real, eles de fato interagem muito bem entre si. Então é muito uma questão de conhecimento dos movimentos do companheiro também. Perfeito, perfeito. E aí, só para a gente ilustrar, né? Que é um tipo de vantagem que você acabou de falar, né? Para a gente formalizar e as pessoas entenderem o que é. Essa é a vantagem socioafetiva, que ela tem a ver com as vantagens que são criadas pelas conexões dos indivíduos, por eles conseguirem criar interações muito positivas entre eles. E ela não tem a ver com a afinidade pessoal extra-campo, ela tem a ver com a afinidade dos comportamentos dentro do campo. Ela pode ou não ter a ver com relação a eles, o comportamento deles fora do campo. Então, esse é um conceito importante de se entender. A socioafetiva ela tem relação com a interação dentro do campo, aquilo que como eles se conectam dentro do campo nos movimentos, de conseguir gerar vantagem em pequenos setores, em interações pequenas também. Perfeito. Bom, vamos dar continuidade ao vídeo a partir daqui. Aqui já é uma situação distinta, porque ao final, como a jogada vai se desenvolver, a gente vai ver muito bem esse tipo de comportamento. Você vê que aqui um dos médios que antes ocupava uma zona mais adiantada, ele baixa na construção para justamente gerar essa primeira atração. Então aqui a gente tem 6 jogadores nesse primeiro passe, nessa primeira montagem da construção ofensiva, em distâncias curtas, com esse passe de atração, em que basicamente é uma situação de 6 contra 4, né, se a gente for colocar em números, porque tem o Bruno Pérez saltando com o Rogério, de novo fazendo esse tipo de movimento no setor dele, esse salto, esse monitoramento,
e os dois atacantes da Roma eles estão muito relacionados em fechar esse passe. Mas esse descenso, que a gente fala de se aproximar para atrair, de tirar a referência do adversário, ele justamente provoca que esse volante fique muito pendente desse movimento. E ao final esse espaço vai ser gerado nas costas por esse jogador, que vai novamente identificar o espaço nas costas e receber livre. Perfeito, perfeito. Pode seguir? De novo, o que a gente havia comentado aquela vez, que é basicamente como o ala salta desde muito longe, faz esse monitoramento, esse espaço entre ele e o médio interno do setor, ele aumenta, e aumenta muito. Então, o central ele tem uma linha de passe direta aqui. E é muito uma questão de se desmarcar nas costas da pressão. Não esperar a bola especialmente, se desmarcar nas costas da pressão e se oferecer em diagonal para ser uma opção livre ao companheiro. É um tipo de movimento que é pouco valorizado no futebol, mas é algo fundamental para você escapar de pressões. Você justamente jogar com a visibilidade e a invisibilidade de quem te vê. Se o adversário não me enxerga, não enxerga meu movimento, eu vou ter uma vantagem em relação a ele. Ele vai perder o meu campo de visão e eu vou conseguir me movimentar nas costas dele. E é justamente o que acontece nessa situação. E outra, o Igor, complementando, né? Isso que você falou, acho que você falou da visibilidade, invisibilidade, isso para mim tem ficado cada vez mais claro que é um segredo, né? Se a gente pode dizer assim, ou é uma ferramenta extremamente útil. Mas tem outra coisa também interessante, né? O jogador que está livre nas costas da pressão, ele está primeiro preocupado em estar nas costas da pressão, então ele não se aproxima da linha de 4 que está com, porque o Bruno saltou, né? Então a linha ficou com 4. Então ele também não permite um salto muito confortável dos zagueiros nele, né? De quem está na linha de trás. Então assim que você romper, ele sempre vai conseguir ter essa vantagem primeiro, controle, olhar e aí sim ele vai receber uma primeira pressão de quem vem de frente. Então acho que essas distâncias também entre ele e o jogador da zona dele, né, que tem que ser batido, é uma leitura bem interessante que ele fez aí na jogada, que ele faz, né, com regularidade, na verdade. E sim, inclusive algo que você comentou é fundamental também na minha visão, que são as distâncias das relações. A forma como você controla e gera essas distâncias entre os companheiros e em relação à oposição. É algo fundamental também. Perfeito. Pode seguir. Esse movimento que a gente havia comentado. Exato. Como vai ter uma situação de uma progressão escalonada. O que é essa progressão escalonada? São jogadores em diferentes alturas que permitem que um terceiro elemento receba livre. E é justamente a partir disso que acontece, porque essas distâncias curtas, elas provocam a atração e tiram as referências do adversário, eles são mobilizados, eles saem de posição, eles perdem a sua referência, e o Juricic, que é o meia, o camisa número 10, ele aproveita esse espaço para se desmarcar e se oferecer. Aí você já vê que aqui tem uma situação de basicamente 5 contra 4, porque o ala aqui ele saltou com o lateral que estava abaixo e a última linha ela já está basicamente desconfigurada. E uma coisa que me chama a atenção, Igor, na equipe do Sassuolo é que os jogadores de frente, principalmente, né, tanto o médio que quebra toda hora a pressão em cima dele, como os atacantes de lado, né, no caso aqui o atacante do lado esquerdo que está toda hora, como eles têm capacidade muito grande de ter vantagem posicional em cima do marcador. Então eles estão toda hora em posição mais vantajosa do que o marcador. No caso aqui agora ele parece até que está impedido, né, nessa parada, se ele recebeu um passe, mas se você for pensar que ele acabou de fazer uma ruptura, de novo ele estava numa condição de vantagem em relação ao marcador direto dele, porque ele estava correndo por fora quando a bola está por dentro. Ele estava obrigando o marcador a ter que controlar visualmente dois espaços, o que é muito difícil, principalmente se você juntar com uma corrida para trás, né? Perfeito. E realmente a situação estava impedida, mas foi muito mais uma questão de timing, como o senhor comentou, porque a vantagem posicional é realmente nítida. Exato. Aí é questão do time, né? Como você falou, e era um ajuste de time, né? Se ele ajusta ali a passada dele no time, ele consegue, porque a vantagem posicional ali ele tava conseguindo. Agora, esse movimento que a gente havia comentado em off, inclusive, é muito interessante, porque um dos médios que antes ocupavam um espaço mais adiantado,
ele se lateraliza, ele se oferece como opção nessa zona, e o lateral, que ora estava abaixo, ele ocupa de fato esse quadrado, esse meio espaço, essa zona entre linhas do adversário. Aí você vê que a sintonia e, sobretudo, a coordenação, as distâncias desses movimentos são muito ajustadas, apesar de que o timing do desmarque não é especialmente perfeito para oferecer uma profundidade nesse intervalo entre o zagueiro e o lateral. Esse espaço aqui que eu estou Sim, sinalizando. sim, sim. E é legal porque isso é muito do futsal, né? A questão de você, se você está sofrendo marcação zona, geralmente não adianta muito você trocar de posição se o time for ruim, né? Porque a marcação zona ela está o tempo todo se reajustando em função dos espaços. Agora, se você tiver um time bom, né, para poder mobilizar algum jogador, tirar ele um pouco do espaço e nesse momento outro jogador sair para receber, aí você consegue gerar uma vantagem naquele espaço interessante, né? Que é o que acontece. Sim. E aqui a gente vai ver outro movimento de rotação. E aqui, como esse central ele atrai essa pressão, esse jogador vai se localizar justamente nas costas dessa pressão para ser um jogador desmarcado. E Sim. conforme esse jogador que estava nesse espaço ele recua, normalmente isso repercute, isso é um estímulo para os outros dois jogadores entenderem e ocuparem seus determinados espaços nessa setorização ofensiva. Perfeito. E de novo, né? Rotação com time e coordenação. Então, no giro, as dúvidas, né? Você vê como o Bruno Pérez, mais o zagueiro ali da direita, né? O número 2, como eles têm dúvida sobre quem salta em quem. E aí, nesse tempo de dúvida, em que está um olhando para o movimento do próprio companheiro para ver quem está saltando e quem não está, esse é o movimento em que você abre o espaço para o jogador que está com a bola achar o receptor melhor, né? Sim. E o que te parece o perfil do corpo do Bruno Pérez nessa situação? Ele perde do campo de visão do Rogério, por exemplo. Perfeito. E aí, de novo, o Rogério já criou vantagem posicional em cima dele, né? Para poder ter um movimento para as costas dele, porque ele tá invisível para o Bruno, como você falou, o ponto cego, né? Ele está num lugar que está fora do campo visual. Talvez aí numa coordenação melhor a Roma, o Bruno poderia estar na linha para ter o salto do 2, né? Em cima do jogador número 7. Então, Sim, porque o esse jogador central número 2 perde, né? saltar e o Bruno dá essa sustentação. Mas olha só, como a troca acontece com coordenação e com time, essa dúvida que eles têm não permite o salto, não permite proteger o lado, e esse é o momento, né, que o Sassuolo explora para poder ter a real vantagem. Perfeito. Volta um pouco só, Igor, por favor, na hora que o jogador, o 10, recebe a bola, aqui, tá? Na hora que o médio do Sassuolo recebe, pouco mais, por favor. Aí, nesse momento, você vê que o movimento que a gente falou, a Roma consegue fazer, o Bruno consegue recuperar a posição dele, e aí sim, o jogador número 2 fica confortável para poder sair um pouco da linha ativado, protegendo dois espaços, né? Protegendo a frente, mais protegendo as costas, porque ele está de lado, para poder fazer esse movimento de pressionar o pé e proteger as costas se precisar para uma corrida para trás. Sim, perfeito. Ele recupera a referência inicial. Ele e o Bruno Pérez, como o senhor disse. Exatamente. E é time, E, né? Tudo é time, né? Tinha um timing que o Sassuolo criou, não explorou, a Roma reorganizou. Então a questão do time ela é fundamental, né, cara? e aqui outra situação que evidencia como o timing e os estímulos são fundamentais nesse tipo de jogo, porque ao final a gente tem outra vez uma rotação, de novo no lado direito, o médio ele baixa, ele recupera esse espaço, e o lateral ele ocupa essa zona nas costas dessa pressão desse jogador, no meio espaço, nesse quadrado. E nesse sentido, o Se que você faltou aqui. só parar um pouquinho aí para eu fazer uma observação. Você vê, né, no movimento anterior, o médio, né, o 5 talvez ali, o volante, o médio, ele não se deslocou para receber a bola no pé naquele primeiro movimento, no arrasto do lateral. Talvez o que tenha segurado ele de ter feito esse movimento foi não perceber algum companheiro próximo que ocupasse o lugar dele por dentro.
e talvez não tivesse esse tipo de sequência no vídeo anterior. Agora, como ele está vendo o movimento de um colega dele, né, o número 14 do Sassuolo, ocupando, então você vê que a estrutura da equipe está praticamente mantida, né? Você tem a estrutura em 3 aqui no meio mantida com outros jogadores, né? Com o deslocamento de outros jogadores. Você tem um médio aqui, né? O volante aqui, o outro médio aqui, mas a estrutura do meio, se eu pensar um triângulo, eu tenho aqui, eu tenho um jogador aberto, eu tenho um jogador aberto, eu tenho um jogador na profundidade, eu tenho a estrutura, né? Eu tenho um jogador no limite da linha da Roma, né? Que é o número 6. Então, assim, eu tenho as posições ocupadas por jogadores diferentes. A equipe rodou, mas as posições estão ocupadas. Sim, perfeito. É aquela questão que a gente havia comentado antes. A estrutura ela pode ser fixa, mas as interações elas vão de acordo com os estímulos e a forma como os jogadores respondem a esses estímulos, a coordenação dos movimentos e o timing. E é justamente o que fica explícito nessas situações. Exato. Perfeito. Aqui a gente pode ver a importância do primeiro toque, né? Porque o primeiro toque desse jogador aqui, ele não foi bom o suficiente para gerar uma superioridade e permitir que ele receba de frente. Então você vê que nesse momento ele recebe a bola numa situação em que dificulta a progressão, dificulta a posteriorização, tanto em termos de campo de visão como na questão do perfil do corpo, e isso é um estímulo para a Roma pressionar. E nessa jogada, inclusive, termina em uma perda de posse. Exato. E geralmente, né, domínio ruim e de costas é gatilho de pressão, né? Tem muitas equipes que trabalham com isso, né? E na verdade, aí, talvez o que foi o grande problema, né? Foi que o jogador, nessa condição, quando ele faz esse movimento de dentro para fora para receber a bola, ele precisa fazer o movimento muito rápido, não adianta só chegar na posição. Ele precisa chegar rápido e ajustar o corpo antes do passador tomar a decisão, porque ele ainda estava no movimento de ocupar o espaço, né, ocupar o espaço bem para receber. E aí, nesse momento que ele estava para girar o corpo, ele recebeu o passe. Não era o melhor momento para ele fazer a ação de domínio. E isso faz com que você perca todo o tempo da jogada, né? Todo o tempo. Você precisa chegar e dominar a bola com condição, como você falou. Ele teria que se deslocar mais rápido, controlar o espaço visualmente, né? Com movimento de pescoço, com ajuste de corpo. Aí sim receber a bola. A bola veio antes disso. E aí, quando acontece, o jogador ainda está numa outra fase de percepção. Geralmente, a tendência dele ter um erro técnico é grande. Sim. Como você disse, o gatilho de pressão, a Roma pressiona e força o erro. Agora, outra situação em que a gente vê de fato esse salto do Bruno Pérez, que é um salto muito longo. É uma trajetória de uma pressão muito longa. Esse tipo de trajetória normalmente gera espaços nas costas ou aos jogadores que estão na linha defensiva, no caso, que é um salto de um ala. Então, esses espaços eles vão aumentar muito. E, de novo, a gente vê que eles começam com 4 a primeira construção, porque, ao final, eles partem do 4-2-3-1 na fase defensiva. Esses dois, eles são os dois médios, eles começam alinhados com os dois laterais baixos. E conforme esse jogador em destaque se lateraliza, ajusta a sua posição, o reajuste também é feito por esse jogador, que vai ocupar outra zona, vai avançar e vai formar o triângulo, vai formar a interação entre o. Perfeito. Aí aqui já tem uma situação de 2 mais 3 em saída de bola. Sim, e uma busca de atração, né? Sim, perfeito. Tirou o jogador da posição dele para poder buscar as costas. Essa pisadinha que o zagueiro faz é muito interessante, porque ele está convidando o rival a pressionar. Uhum, exato. Justamente nessa primeira atração que vai se movimentar o jogador que está nas costas da pressão e vai receber livre. É algo muito característico de times que gostam de progredir a partir das superioridades do território, dos espaços, transformar esses espaços em vantagens reais. E aqui vai ter uma situação de terceiro homem também para bater a linha de pressão. O que é o terceiro homem, para ficar mais explícito às pessoas que estão assistindo? É uma conexão, uma interação entre três jogadores em que o portador da bola, o primeiro homem, ele mira, ele olha o jogador mais distante a ele, busca esse jogador de uma forma vertical, e o jogador que é esse segundo homem, ele apoia para colocar um terceiro jogador de frente para a jogada. Ou seja,
O jogador que tem a bola, ele mira o jogador distante, e o jogador que recebe esse passe, ele é o segundo homem. Nessa interação, ele ativa, de fato, esse jogador em destaque, que é o terceiro homem. E aí tem outro detalhe também, Igor, que é o seguinte, geralmente a busca, né, o jogador que faz esse apoio, que seria, vamos dizer, o segundo homem, né, que vem de costas, ou de lado, ou vem com algum marcador nas costas, ele não está em condição vantajosa porque ele tá no campo visual do marcador dele normalmente, ele está muitas vezes de costa para o gol de ataque, ele está de lado, ele busca um jogador que tem vantagem, que tem mais vantagem em relação ao espaço do que ele, que é um jogador que geralmente está lançado para um espaço, que está num espaço que ele vai receber a bola de frente, com mais espaço ao redor dele para poder ter a bola. Então, né, esse jogador ele faz ali um trabalho em que ele pega, ele sabe que está em questão em menos vantagem do que um colega próximo que pode receber a bola. Então é muito interessante esse trabalho, porque ele cria essa situação, ele geralmente atrai um marcador para cima dele, numa situação de menos vantagem, para que ele dê uma sequência vertical individual, mas ele consegue dar sequência vertical coletiva, né? Ele coloca alguém que geralmente vai conseguir fazer essa bola ir para frente, andar. Então é muito legal esse trabalho do jogador que busca o terceiro homem, esse intermediário da relação. Sim, é uma relação muito cognitiva também do jogador entender que, mesmo não estando sendo de fato o jogador que vai receber de frente, ele pode ajudar na contribuição, na interação e bater uma linha de pressão dessa forma. Ou seja, ele vai servir, como você disse, um intermediário para bater essa linha de pressão e colocar um terceiro jogador, um terceiro companheiro de frente nessa interação entre nessa triangulação. Exato, exato. Igor, para gente poder ir fechando o vídeo, você tem mais algum ponto importante aí que você queira mostrar? Algum detalhe sobre essa construção de Sassuolo que você queira levantar aí no vídeo? Sim, há uma jogada nessa sequência aqui que representa muito bem essas atrações e a tentativa de ativar um terceiro homem, só de uma forma diferente. Legal, bora lá então. Vamos acompanhar a sequência das progressões, então. Muita atração para perto da bola, né? Sim, muita Ah, aproximação e mobilização. isso. O Sassuolo veio para cima da bola, obrigou a Roma a subir. Isso abriu espaço nas costas, né? Sim. Aqui, ó. Essa é a situação que eu gostaria de mostrar, Legal, ótimo. que é como os dois jogadores que ocupam as zonas entre linhas, eles arrastam esses dois volantes e ele aumenta esse espaço, esse intervalo entre os dois volantes para esse passe do Rogério entrar. Aqui é uma situação de primeira atração que funciona muito bem, porque o Bruno Pérez ele salta desde muito longe, esse jogador ele está totalmente jogando com a invisibilidade do jogador nas costas dele, porque ele não tem o campo visual em relação a esse ponto que está aberto. Então, o que acontece aqui é uma situação de vantagem posicional, mas tem uma busca pela primeira atração, porque esse passe vai entrar no atacante, no avançado que vai fazer esse movimento de apoio, e logo esses dois zagueiros eles vão ficar traídos, e o terceiro zagueiro também está sendo fixado. Então, você vê como eles trabalham com a fixação de todos os jogadores em campo para tirar de posição, para arrastar e para aproveitar os espaços nas costas. Pode ver que esse jogador que está aberto aqui também, o ponta, ele gera essa amplitude e prende esse ala, e justamente essa mobilização desses dois jogadores vai abrir esse espaço para esse passe. E outra coisa, né, importante, como o Bruno está saltando para pressionar, e parece que isso é algo estratégico, porque ele faz isso em todas as jogadas, não é uma coisa pontual, ele praticamente a linha de 5 virou uma linha de 4. Então, nesse momento, tem muito espaço por dentro, porque você não tem três zagueiros de fato, né? Você tem praticamente um desenho aí nessas atrações de uma linha de 4. Você vê que os dois jogadores de fora da linha da Roma estão tão fixados, né? Como você falou, por fora, e isso gerou muito espaço por dentro para eles poderem atacar, né? Esse espaço nas costas. E é justamente esses dois jogadores que mobilizam, que tiram de posição os dois volantes que vão atacar esse espaço nas costas. Perfeito. É algo que eu acho muito interessante também quando você utiliza um 9 que participa em apoio, que é tirar essas referências e atacar os espaços nas costas.
De novo, a questão da atração. Você vê que eles são muito pacientes nos primeiros passes. Normalmente, eles são estrategicamente lentos para atrair, para Sim. tirar o rival de posição e encontrar o adversário nas costas. E aqui, Essa é uma questão importante, né? Você falou. O passe para atrair, ele tem um ritmo, né? Ele não é o passe mais rápido possível. O passe mais rápido possível, ele inibe o salto. Então, eu preciso ter um ritmo para o passe para poder provocar o adversário a achar que é possível pressionar aquela bola, achar que é possível interceptar. Se o passe for muito rápido, o adversário não vai saltar para fazer a pressão. e aqui também é uma questão muito de concentração. Eu lembro que você comentou comigo isso, que a forma como eles medem o ritmo dos passes acaba deixando o adversário desconcentrado. E ao final induz ele a saltar em pressão e deixar esse espaço nas costas. Você vê, por exemplo, que o número 23 aqui na imagem, ele é um zagueiro. Então tinha sentido ele dar esse salto com esse volante. Exato, E esse espaço para o meia receber livre nas costas da pressão. exato. Algo que eu acho interessante comentar nesse sentido de primeira atração é que a constante aproximação dos jogadores é algo fundamental e algo que está indivisível em relação ao jogo na hora de você atrair e tirar as referências do adversário. Isso, além de conceitual, é uma questão muito de identidade, porque ao final o Sassuolo é um time que acredita fielmente na sua ideia e não abdica dela, mesmo que ela assuma muitos riscos. E um desses riscos é justamente diminuir a distância dos passes, atrair o adversário. Então, eles são um time muito inovador nesse sentido, porque essas distâncias de relações elas são muito curtas e esse ritmo que eles medem no passe são passes de atração, de fato. Então, eles jogam muito com a atração do adversário e a busca pelo jogador livre. Perfeito. E tem uma ideia importante, né, Igor, que a gente pode depois discutir num próximo momento, que eles dão largura total para o campo na última linha, mas nas primeiras linhas eles não usam largura total. Isso faz com que, provavelmente, em transição defensiva, eles consigam ter um equilíbrio grande, porque Sim, eles não vão ter jogadores pregados na linha lateral em linhas mais recuadas, então esses jogadores geralmente vão pressionar muito mais de frente o adversário, né? sim, sem dúvidas. E ao final, como as fases do jogo elas são indivisíveis, elas são associadas e correlacionadas, a forma como você circula a bola e se prepara antes da perda, já com ela nos pés, de fato pode gerar uma vantagem para a posterior transição defensiva, para os retornos e para a reação após a perda da bola. Então, Exato. nesse sentido, quando você tem os dois laterais baixos, por exemplo, e muito estreitos, fazendo essa primeira atração, esse primeiro rondo, se você perde a bola, você naturalmente você vai ter mais jogadores em melhor condição, em melhor posicionamento para pressionar depois de perder ela. Sim, seu espaço fraco está por fora, rápido, né? Você vai induzir o adversário se quiser acelerar, acelerar para fora. E nisso vai te dar tempo de proteger o centro do campo. Perfeito. Igor, podemos ir fechando? Podemos sim. Tá legal. Bom, então essa foi a análise, como a gente falou, da construção do Sassuolo em altura média, no campo de ataque, algumas dinâmicas. E esperamos aí que quem acompanhar a gente nesse vídeo aí consiga ter aproveitado para entender algumas ideias gerais, né, que a gente quis apresentar e foi só um pedaço da análise da equipe, né, contra um 5-3-2 da Roma. Claro que mudando a estrutura do adversário, mudam-se a forma de o fixar, aonde aproveitar as vantagens, aonde aproveitar os espaços, mas contra um 5-3-2 foi assim que o Sassuolo explorou. Tá legal? É isso. Igor, um abraço. Um abraço e um prazer estar contigo. Oh, valeu. O mesmo, cara. Prazer. Valeu.